Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Tomara que esteja tudo bem com vocês aí. Estamos aqui para mais uma aulinha, né? Mais uma aulinha virtual. Até essa pandemia passar, até tudo isso passar, a gente está por aqui, estamos juntos, tá? A aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a arte romana, processo de arte romana. Então, o que eu queria lembrar a vocês é o seguinte: a arte romana é uma arte sincrética, ela recebe várias influências, né? A influência principalmente da arte grega. Tem que lembrar que no sul da Itália nós temos uma colônia grega chamada Magna Grécia, né, que foi fundada durante a segunda diáspora grega. Temos a influência etrusca de um povo, né, que invadiu Roma durante seu período ainda da monarquia, trouxe uma forte influência cultural e artística para o mundo romano, né, principalmente na arquitetura, e nasce uma estrutura romana de arte em que envolve a cultura latina da região, a cultura etrusca invasora, e a cultura grega que chegou até ali através da colonização grega efetivada a partir do quê? Da dispersão grega dentro do mar Mediterrâneo. Bom, vamos começar aqui então analisando, né, a arte romana. Quando nós falamos em Roma, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a questão do quê? Do lendário, do mito, né? Desde a fundação de Roma, com o mito de Rômulo e Remo, né, dos irmãos, filhos, né, de Silvia Reia, com Deus Marte, netos do reino Mitor, que durante uma guerra foram deixados num cesto no rio Tibre, salvos por uma loba, né, criados por um camponês e depois descobriram que eram netos do rei, lutaram e acabaram fundando Roma, né? E a história do rapto das Sabinas, né? Que as mulheres sabinas foram raptadas para gerar filhos com o povo que latino que vivia em Roma. Então, nós temos histórias mil sobre a fundação de Roma, mas o que é importante? É importante olhar a origem grega desse mundo romano e a influência etrusca que aparece aqui. Então, a origem da cultura grega dentro da Magna Grécia e a etrusca, pela invasão etrusca dentro do mundo romano. A gente não tem, claramente, né, muita informação sobre os etruscos. Tem alguma informação, na verdade. Mas é importante pensar que é um povo que traz a cultura, traz o conhecimento, traz a arquitetura etrusca para dentro do mundo romano. E aí, lógico que, quando você pensar em arcos, que é uma estrutura muito usada em Roma, e pensar em abóbadas, os tetos arredondados, né, você vai lembrar do povo etrusco como influenciador dessa cultura ali. Bom, para poder pensar em Roma, é legal você ver uma casa romana, né? Diferente das casas que nós temos hoje, que a água da chuva é jogada para fora por um telhado, né? A casa romana ela tinha o telhado jogando sua água para dentro, para o meio da casa. Então, em vez do telhado ser nessa posição, o telhado era invertido, era aberto o meio da casa. Ali havia, né, o átrio, né, uma abertura, né, em que a água entrava para dentro desse jardim de inverno gigante que havia na casa. A água ia para um tanque de água chamado pluvium ou impluvio, né? E era uma casa extremamente iluminada, uma casa que retinha, né, continha dentro dela um tanque cheio de água. E os romanos aprenderam a construir seus lares, né, os cidadãos romanos, a partir dessa ideia de uma casa voltada para dentro dela, a entrada de água, um plúvio central na casa, né, ou seja, um local onde você armazenava água de chuva ali, e um grande jardim, né, que era o peristilo, que fazia parte da estrutura de uma casa romana. A melhor coisa que a gente pode fazer é ver essa estrutura. Então, nós temos aqui o peristilo, aqui o átrio, essa área que é toda aberta, né, para a entrada da luz do sol e para a entrada da água da chuva, o implúvio, o pluvium, que ficava aqui. Então, observe uma coisa que é interessante. Portas das casas romanas são voltadas para dentro desse jardim interno e não para fora. Observando a entrada da casa aqui, apenas uma entrada que dá acesso a esse jardim aqui, portas, janelas todas voltadas para dentro, uma casa segura, uma casa muito bem construída, uma casa que tinha uma iluminação, uma estrutura muito forte, né? E sempre, voltando a falar aqui, muito bem protegida. Essa é uma casa romana de um cidadão. Claro, não comparem com a casa de um plebeu, de uma população mais pobre de Roma. Por quê? Porque os plebeus moravam coletivamente, os plebeus não tinham a água encanada normalmente como o romano de um cidadão tinha.
O plebeu não tinha uma rede de esgoto tal qual a do cidadão, né? Era uma estrutura totalmente diferente de uma população para outra ali. Bom, está vendo aqui o pátio de uma casa, então, para você poder entender o que era esse telhado invertido e o que era esse peristilo, o plúvio, o átrio que você observa nas aulas, né? Você vai observar que o pátio de uma casa é assim. Esse é o pátio de uma casa, né, romana, que foi encontrado intacto, né, na cidade de Pompeia, uma cidade que foi preservada por um vulcão. É engraçado falar preservada por um vulcão, porque a, a chuva de pedras pome gerada pelo vulcão Vesúvio, a própria lava, a própria estrutura de pó quente que foi sobre a cidade, que invadiu a cidade no século I, ela acabou que guardando a cidade embaixo desse delinear de pedras, de lava que foi colocado ali. Quando a cidade foi escavada no século XIX, achou-se uma cidade inteira preservada pelas pedras de lava de um vulcão. Inclusive, uma curiosidade, né? As pessoas que estavam em Pompeia, durante a erupção do Vesúvio, naquela época, elas receberam o pó vulcânico muito quente, em altíssima velocidade, que desceu do Vesúvio, transformando essas pessoas em estátuas de pedra, estátuas vivas, quer dizer, reais estátuas feitas por seres humanos, geradas pela erupção do Vesúvio naquele período. Claro que para nós isso dá a ideia de um museu vivo, né? Pompeia é um grande museu vivo, um grande sítio arqueológico sobre a história romana. Por isso que é importante pensar nela e olhar uma construção romana dessa época. Bom, a gente vai observar, né, que o arco, né, a abóbada passa a ser usado frequentemente. Qual é a vantagem do arco? O arco une duas colunas, fazendo o quê? Aquele arqueado em cima das colunas, ou seja, por isso que a gente chama de arco, né? Isso aumenta a distância entre as colunas, você pode ter uma coluna mais distante da outra, torna elas mais seguras porque elas estão interligadas uma à outra e dá a possibilidade de você construir em cima, ou seja, levantar patamares. Um exemplo, né? O próprio Coliseu de Roma, que ele é feito tudo em arcos, tem vários patamares, vários andares construídos um sobre o outro, usando a técnica do arco etrusco, né? E a abóbada, que é o teto arredondado, que você vê hoje muito, interessante, né? As abóbadas de shoppings, né? Praças de alimentação de shoppings, né? Aqui na nossa região mesmo, usam a abóbada como forma de quê? De ter uma amplitude maior, ou seja, um teto maior, dando uma sensação de tamanho e dimensão, e um detalhe, iluminação. Isso que hoje são feitas de vidro e aço, naquela época não, né? Mas dá uma amplitude maior. O Panteão de Roma, né, a gente fala que é a primeira igreja de Roma, né, é um edifício construído todo utilizando a técnica do arco, utilizando a técnica do quê? Da abóbada, certo? Que é uma característica bem romana. Bom, continuando aí. Esse traço etrusco possibilitou o quê? A construção de viadutos, pontes, aquedutos, ou seja, dutos que levavam água para Roma, né, transitavam, levavam água por cima desses aquedutos, né, até Roma. Então, isso possibilita para Roma construções de dimensão muito maior e muito mais seguras naquele período ali. Bom, o teatro romano, quando a gente falar em teatro romano, é impossível falar em teatro sem falar no Coliseu, né? Mas que não é o maior teatro de Roma, tá? O maior teatro de Roma é o Circus Maximus, que ficava na própria cidade de Roma, que era um local para corrida de bigas, corrida de carroças, né? Dentro do mundo romano. O teatro serve, o teatro grego, diferente do teatro grego, né, que era um teatro que mostrava a ideia da tragédia, da comédia, era construído sempre no sopé de uma montanha, utilizando, né, a própria montanha na construção da escadaria do teatro. O teatro romano usa a técnica da sobreposição de arcos, né, formam um círculo ou uma elipse bastante interessante, né, com essa construção. Ele é utilizado para a realização de espetáculos públicos, principalmente para a plebe durante o Império Romano, é onde os imperadores vão fazer o pão e circo, oferecer comida ao povo, diversão ao povo e manipular o povo naquele momento ali. Lembre-se sempre, um povo alimentado, né, um povo que recebe diversão, um povo manipulado, e Roma conseguiu fazer muito bem isso daí. Podemos observar que Roma chegou a ter mais de 100 feriados no ano, que é uma característica interessante, né? Então,
um ano e 365 dias, mais de 100 feriados, objetivando o quê? Manipular a plebe, controlar a plebe de certa maneira ali. O espetáculo que é mais esperado, né, no circo romano era a luta de gladiadores, né, os escravos gladiadores, que lutavam até a morte para divertir o povo romano e fazer a manipulação através do pão e do circo ali. Bom, é sempre legal você olhar que a estrutura romana de arquitetura, ela se baseia muito na ideia de construção de prédios para o homem. Diferentemente da arquitetura grega, que fazia prédios para os deuses, as acrópolis, né? A arquitetura romana se preocupou mais com a humanidade, com o homem, a necessidade humana. Então, por exemplo, além do Coliseu, você vai ter os fóruns, você vai ter os aquedutos, os dutos que conduzem água até Roma, você vai ter as pontes, né? Você vai ter as estradas, calçadas que eram feitas pelo exército romano em épocas de paz, né? Isso facilitaria o próprio andamento, o próprio movimento do exército romano na época de guerra. Então eles construíam, na época de paz, as vias, né? As estradas calçadas da Roma antiga. E é importantíssimo lembrar também que dentro dessa arquitetura romana, né, a gente observa, né, a facilidade de integrar, né, em determinado momento, o Império Romano através dos calçamentos, através dos viadutos, através de pontes, trazendo água, levando água para fora da cidade, ou seja, uma estrutura bastante moderna, bastante interessante para aquela ali. Aqui nós estamos falando de uma, né, Le Pont de Gare, que fica em Nîmes, na França. Ela tem em cima um aqueduto de 50 quilômetros, né? A ponte, que faz parte dessa estrutura, sobre o Rio Gordon, tem 48,77 metros de altura, ou seja, é altíssima, sustentada por 3 grandes arcos e pilares, ou seja, usando a estrutura o quê? Etrusca de construção. Dentro da lógica da pintura e mosaico romano, nós temos, né, o que sobrou, o que veio das cidades que foram preservadas pelo Vesúvio, pelo vulcão que eu falei anteriormente. A cidade de Pompeia e a cidade de Herculano. Ali você encontra a maioria das pinturas e mosaicos romanos, que era uma característica muito comum na época. Os romanos adoravam fazer afrescos e mosaicos, contando o seu cotidiano, né? Ou a sua mitologia, sua história, sua mitologia, a partir do quê? Da pintura do mosaico, da pintura construção do mosaico, perdão, e da pintura de um afresco romano. Lembra que o afresco é a pintura feita na parede, aquela pintura que já era usada pelos gregos anteriormente para contar suas histórias também, que era muito comum na ilha de Creta, né? Nós observamos na aula sobre Grécia. Bom, por último, a escultura romana, que tem um caráter interessantíssimo, que diferente da grega, né? Ela não criava o imaginário de o homem e o Deus, a perfeição, a simetria, a estética que os gregos tinham em relação ao divino, né? O romano tentava mostrar a realidade das pessoas, do homem, usava a escultura politicamente, ou seja, para mostrar quem tinha poder, quem dominava, quem tinha força política, e normalmente o escultor gostava de fazer os bustos, né? Que não eram esculturas inteiras, de corpo inteiro, mas sim do busto humano, onde representava o personagem que tinha a força política, que tinha o direito ao ócio, né? O cara que filosofava, o cara que discutia, o cara que politizava a Roma antiga, e principalmente as ideias de poder, retratando muitas vezes a figura do imperador romano, ok? E aí você tem a lógica da escultura romana, que é um pouco diferente da lógica da escultura grega. Bom, aqui nós temos uma estátua, né, de César. A ideia é mostrar o poder do cara através das vestes, da roupa, da imposição das mãos, né, da força política dele. O mais comum dentro da Roma antiga seria ver os bustos, né? Seriam interessantes ali. Beleza? Bom, nós paramos nossa aula agora. Espero que vocês estejam bem e fiquem bem. A nossa próxima aula de arte será a Arte Romana 2, que nós falaremos um pouquinho sobre a filosofia romana, o pensamento romano, a literatura romana ali. Agradeço a vocês mais uma vez por estarem com a gente aqui. Logo, logo estaremos em sala de aula junto com vocês, depende só da gente. Guardem a quarentena, fiquem bem, um grande beijo no coração e até a nossa próxima aulinha, tá? Quando nós estaremos juntos e aí poderemos continuar discutindo novos assuntos relativos ao quê? Ao conhecimento sobre arte
e cultura dos povos antigos. Obrigado, valeu, tchau, tchau.